Durante séculos, a verdadeira mensagem de Jesus foi distorcida, censurada ou enterrada. Alguns de seus ensinamentos mais profundos foram considerados perigosos demais para serem revelados. Mas agora, você está pronto. Pronto para conhecer os 10 ensinamentos mais proibidos de Jesus. Prepare-se para despertar. A história foi escrita pelos vencedores. E os vencedores, muitas vezes, tinham medo do poder transformador do autoconhecimento. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio despertar o divino dentro de nós. Mas esse era um risco que as instituições jamais poderiam permitir. Hoje, vamos revelar os 10 ensinamentos que foram ocultados da humanidade. Não porque eram falsos, mas porque eram verdadeiros demais. O reino de Deus não virá com sinais visíveis, nem dirão está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Imagine que tudo aquilo que você passou a vida inteira procurando, paz, sentido, salvação, conexão com o divino, nunca esteve fora de você. Imagine que o paraíso que tantas religiões prometem após a morte já habita em silêncio dentro do seu coração. Esse foi um dos ensinamentos mais revolucionários de Jesus e também um dos mais proibidos. Durante séculos, a humanidade foi condicionada a acreditar que o reino de Deus era um lugar distante, no céu, além das nuvens, acessível apenas após a morte e, ainda assim, apenas para os que obedecessem a regras rígidas e dogmas impostos. Criou-se a ideia de que o acesso ao divino exigia um mediador, sacerdotes, templos, sacrifícios, confissões, dízimos. Mas Jesus surge como uma ruptura radical nesse paradigma. Ele aponta o dedo para o interior do ser humano e diz: está aqui, dentro de você, agora mesmo. Essa frase contida no Evangelho de Lucas foi, e ainda é, extremamente perigosa para qualquer sistema que se sustenta no controle espiritual das massas. Se o reino está dentro de você, então ninguém tem autoridade sobre sua alma. Ninguém pode te vender salvação. Ninguém pode ditar sua espiritualidade. E é por isso que esse ensinamento foi minimizado, distorcido, ignorado, quando, na verdade, ele é o coração da mensagem crística. Nos evangelhos, Jesus fala do reino de Deus em parábolas, como uma semente, como fermento no pão, como um tesouro escondido, como uma pérola de grande valor. Em nenhum momento ele o descreve como um lugar físico. Por quê? Porque o reino de Deus não é um território, mas um estado de consciência. É o momento em que você percebe que não está separado do todo, quando você enxerga a si mesmo e ao outro como manifestações da mesma centelha divina. É quando o amor deixa de ser um mandamento e se torna uma consequência natural do reconhecimento da unidade. No misticismo cristão e nas tradições esotéricas que sobreviveram à perseguição da igreja institucional, esse ensinamento foi mantido vivo. Místicos como Mestre Eckhart, João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, todos falavam da morada interior, da presença divina no centro da alma, do templo do coração. Mas essas ideias eram consideradas subversivas demais para o povo comum. Elas davam autonomia espiritual. E isso sempre foi um problema para as estruturas de poder. A grande tragédia do cristianismo institucionalizado foi ter deslocado Deus para fora. Deus virou uma entidade distante, irada, externa, e para se aproximar dele, o fiel precisava seguir um longo caminho de obediência, penitência e mediação clerical. Isso criou gerações de pessoas com medo de Deus, sentindo-se indignas, pecadoras por natureza, eternamente afastadas da graça. Mas Jesus nunca ensinou isso. Quando ele diz o reino está dentro de vós, ele quebra com a lógica do merecimento, da culpa, da barganha espiritual. Ele diz, essencialmente, você já é parte do divino. Basta perceber isso. Essa percepção, contudo, exige silêncio, introspecção, autoconhecimento. Não é à toa que Jesus se retirava constantemente para orar em lugares desertos, isolado, longe das multidões. Ele sabia que a verdadeira revelação só acontece no silêncio da alma. Despertar o reino de Deus em si mesmo é sair do modo automático da existência. É parar de viver por medo, por obrigação, por repetição. É começar a viver com presença, com sentido, com abertura espiritual. É ver Deus nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, na brisa da manhã,
no som da água correndo, no olhar do outro. É entender que o amor é a linguagem do divino e que tudo o que existe está interligado por essa vibração. Esse estado de consciência é chamado de Cristo interior por muitas tradições místicas. Jesus, ao dizer, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", não estava promovendo sua figura histórica. Ele falava do caminho crístico que cada um pode trilhar, o caminho do despertar interior. Quando você ativa o Cristo dentro de si, você se torna um com o reino. Por que esse ensinamento foi proibido? Porque um ser humano que se reconhece como templo do divino não pode ser controlado. Ele não se curva por medo. Ele não precisa pagar por milagres. Ele não se sente inferior. Ele se liberta. E uma humanidade livre, consciente, desperta. Não precisa de dogmas. Não precisa de intermediários entre ela e Deus. Ela passa a viver o amor como lei maior, e o medo, a culpa, o castigo deixam de ser ferramentas eficazes de manipulação. Foi por isso que esse ensinamento foi considerado proibido. Ele é simples, profundo e absolutamente libertador. Hoje, talvez mais do que nunca, estamos sendo chamados a retornar a esse ensinamento essencial. Feche os olhos, respire fundo, silencie o barulho externo e escute. O reino está aí, dentro de você. Não precisa merecer, você só precisa se lembrar. Jesus já dizia, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele vem no instante em que você desperta para quem realmente é. E você? Está pronto para entrar nesse reino? Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. João 10:34. Imagine ouvir da boca de Jesus que você é um Deus. Não no sentido arrogante de dominar o mundo com ego inflado, mas como uma revelação chocante. Dentro de você habita a centelha da própria criação. Esse ensinamento aparece de forma clara no Evangelho de João. Jesus está sendo acusado de blasfêmia por afirmar que é filho de Deus. Mas em vez de se retratar, ele dobra a aposta e cita as escrituras que os próprios acusadores conheciam. Não está escrito que vós sois deuses? Jesus não estava improvisando. Ele citava o Salmo 82:6 que diz, eu disse, sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Essa era uma provocação não apenas à hipocrisia religiosa da época, mas a uma verdade esquecida. O ser humano não é apenas pó, é também luz. Mas o que isso significa na prática? O que Jesus queria nos mostrar com essa afirmação quase proibida? Você é uma extensão do divino. Desde pequenos, nos ensinam que somos pecadores, imperfeitos, indignos, que Deus está lá em cima e nós aqui embaixo, que há um abismo entre o céu e a terra, e que só uma vida de sofrimento e obediência pode, talvez, garantir alguma aproximação divina. Mas Jesus veio inverter essa lógica. Ele não ensinava que você era separado de Deus. Ao contrário, ele revelava que você é feito da mesma essência. Assim como uma gota contém a totalidade do oceano em miniatura, você carrega dentro de si a totalidade do divino em forma latente. Essa é a centelha crística. E Jesus não veio dizer, adorem-me porque eu sou especial. Ele veio dizer, façam o que eu faço, porque vocês também são capazes. Quem crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. João 14:12. Essas palavras são claras, e ao mesmo tempo foram silenciadas pelas religiões. Por quê? Porque um ser humano que acredita ter o poder de curar, amar, criar e transformar como Jesus, não precisa de um intermediário, não precisa comprar milagres, obedecer a dogmas ou se ajoelhar por medo. Ele se torna livre, e a liberdade interior sempre foi uma ameaça ao poder externo. De onde vem essa divindade em nós? Muitos mestres espirituais, tanto do Oriente quanto do Ocidente, falam sobre o Cristo interno, o Eu superior, o Atman, a centelha divina. Essa não é uma ideia nova. Está presente em tradições ancestrais, no Egito Antigo, na Cabala, no Vedanta, no Hermetismo. Mas Jesus trouxe essa verdade para o povo comum, para o pescador, a prostituta, o leproso, o cobrador de impostos. Ele dizia, nas entrelinhas, você também é o templo, você também é filho do Altíssimo, e mais, essa centelha pode ser desperta. Assim como uma semente contém uma árvore inteira, você contém um universo de possibilidades espirituais.
mas é preciso luz, água, tempo e coragem para que ela floresça. Essa jornada de crescimento interior é o que chamamos de iluminação, de salvação, de despertar. Não se trata de seguir regras para agradar a um Deus externo. Trata-se de recordar quem você já é. Por que esse ensinamento foi suprimido? Porque ele é a chave da liberdade. Ele rompe com o paradigma da dependência. Se você acredita que só encontrará Deus através de padres, pastores, gurus ou dogmas, você sempre será controlado. Mas se você entende que o divino habita em você, então sua espiritualidade deixa de ser uma coleira e passa a ser asas. Esse foi o maior desafio que Jesus lançou às autoridades de sua época. Ele ofereceu ao povo a verdade mais perigosa. Vocês são como eu. E como os sistemas de poder responderam? Crucificando-o, e depois, nos séculos seguintes, moldando sua mensagem para servir à hierarquia, à culpa e ao medo. Eles apagaram a centelha, mas não conseguiram destruí-la. Reconhecer a centelha divina dentro de si não é uma fuga da responsabilidade. Pelo contrário, é o início dela. Se você é um Deus em potencial, então suas palavras têm poder. Seus pensamentos moldam realidades. Suas ações reverberam além do que você imagina. Você não pode mais viver como vítima. Você não pode mais se esconder na desculpa da pequenez. Despertar essa consciência é como acender uma chama, e com ela, você ilumina outros. Você cura, você guia, você ama com mais profundidade. E isso, por si só, é viver como Cristo, não adorando-o passivamente, mas continuando o seu caminho. Jesus não veio apenas morrer por você. Ele veio viver como você, para que você aprendesse a viver como ele. O verdadeiro milagre é entender que não há separação. Você é corpo, mas também espírito. É barro, mas também luz. É limitado e, ao mesmo tempo, infinito. Você é um Deus em potencial. E o mundo precisa, agora mais do que nunca, de pessoas que despertem para essa verdade. O reino de Deus está dentro de você. A centelha divina está viva. A divindade está esperando para ser lembrada dentro de você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Poucas frases atribuídas a Jesus foram tão citadas e tão mal compreendidas quanto essa. Em sua superfície, ela parece simples. A verdade liberta. Mas a que verdade ele se referia? Verdades históricas, morais, religiosas? Não. Jesus falava de uma verdade muito mais profunda, uma verdade que não pode ser explicada, apenas revelada internamente. Uma verdade que muda tudo, mas que, por isso mesmo, assusta. Essa é uma das declarações mais perigosas dos evangelhos, porque ela ameaça não apenas o poder da mentira, mas também o conforto da ignorância. Jesus não veio fundar uma nova religião. Ele veio nos acordar de um sonho. A verdade a que ele se referia não é uma ideia, uma doutrina, uma teoria. É uma experiência direta do real. A verdade é o momento em que você vê além da ilusão. Quando percebe que o mundo, como foi apresentado a você, é apenas uma casca, uma representação, uma caverna de sombras. E o que está por trás de tudo isso? Você, a centelha divina, o Eu Sou, a consciência que observa e que cria. A verdade de que você nunca esteve separado de Deus, que você é eterno, que a morte não é o fim, que o medo é uma ilusão, que o pecado é um conceito distorcido, que a culpa é uma prisão mental e que a maior libertação é saber quem você é de verdade. Por que essa verdade foi ocultada? Porque ela é subversiva. Quando Jesus diz que a verdade liberta, ele também está dizendo que a mentira escraviza. E isso é justamente o que o mundo tem feito com a alma humana há milênios, aprisionado corações em mentiras. A mentira de que Deus está fora, a mentira de que você é indigno, a mentira de que só alguns são escolhidos, a mentira de que você precisa sofrer para merecer amor, a mentira de que você precisa pagar para ser salvo. Essas mentiras criam medo, e onde há medo, há controle. Mas Jesus não era um mestre do medo, ele era o mensageiro da liberdade. E é por isso que seus ensinamentos verdadeiros foram censurados, distorcidos e transformados em dogmas. O que era libertação virou religião.
O que era vivência virou ritual. O que era consciência virou culpa. A verdade liberta. E por isso mesmo, assusta quem lucra com a escravidão. Libertar-se é doloroso. Nem todo mundo está pronto para a verdade, porque a verdade não é confortável. Ela exige coragem. Exige deixar para trás crenças, hábitos, identidades. Despertar é como sair da escuridão para a luz. Os olhos doem, o corpo resiste, a mente duvida. É por isso que tanta gente prefere viver no piloto automático, repetir frases prontas, seguir mandamentos externos. É mais fácil, mais seguro, mas não é livre. Jesus nunca prometeu facilidade. Ele prometeu vida abundante. E essa vida só é possível quando você deixa de viver pela voz dos outros e começa a ouvir a sua própria alma. Conhecer a verdade é como rasgar o véu entre o mundo externo e o universo interno. Você não apenas aprende algo novo, você se transforma. Nos evangelhos apócrifos e nos ensinamentos gnósticos, a verdade não é algo que você recebe de fora, é algo que você lembra. Aquele que se conhece a si mesmo, conhece o Pai. Evangelho de Tomé. Esse ensinamento está em todos os cantos da espiritualidade profunda. Autoconhecimento é libertação. Porque a maior mentira do mundo é te convencer de que você é pequeno. Jesus, como mestre iniciático, não apenas pregava, ele apontava, ele provocava, ele lançava enigmas para que cada um buscasse dentro de si as respostas. Ele sabia que só a vivência direta da verdade tem poder real. Palavras podem inspirar, mas só a experiência desperta. Hoje, as correntes não são de ferro, são de ideias. São narrativas que nos prendem ao medo, ao consumo, à pressa, à comparação, ao sentimento de não sermos suficientes. A verdade rompe essas correntes, mas ela não vem de fora, não vem do governo, não vem da mídia, não vem da religião, não vem nem mesmo de Jesus se você não estiver pronto para ouvir. Ela só vem quando você olha para dentro com sinceridade, quando você se cansa de seguir os outros e começa a seguir sua própria luz. Porque a verdade ainda é temida. Porque a verdade não te dá garantias. Ela não te promete um manual, nem um chefe para te dizer o que fazer. Ela te entrega algo muito mais perigoso: liberdade. E com a liberdade vem a responsabilidade. A verdade é crua. Ela desmonta mentiras confortáveis. Ela exige integridade. E, acima de tudo, ela exige presença. Você já reparou como é mais fácil se distrair do que se encontrar? Como é mais fácil seguir ordens do que criar o seu caminho? Jesus sabia disso. Por isso disse que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Não porque Deus rejeita, mas porque nem todos têm coragem de se escolher. A verdade liberta, mas antes ela desmorona. Ela arranca as máscaras, ela queima os ídolos, ela quebra as ilusões. E depois que tudo cai, ela sussurra: agora sim, agora você está pronto. Pronto para viver sem medo, pronto para amar sem culpa, pronto para caminhar com o divino dentro de si, sem intermediários. A verdade não está escondida. Ela sempre esteve aí, esperando que você parasse de correr e tivesse coragem de olhar. E você, está pronto para ser livre? E, se quereis dar crédito, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11:14. Esse é um dos versículos mais estranhos e mais ignorados dos evangelhos. Jesus se refere a João Batista como sendo o retorno do profeta Elias. Mas espere, Elias não havia vivido séculos antes? Como poderia estar ali de novo, encarnado em outro corpo? A resposta é clara. Jesus estava falando de reencarnação. Sim, Jesus, o Cristo, o Messias, reconhecia a realidade da alma que sobrevive à morte e retorna à vida. Não como punição, mas como um processo sagrado de aprendizado e evolução. Mas por que esse ensinamento foi escondido? E o que ele muda em tudo o que aprendemos sobre a existência? Na tradição judaica, acreditava-se que o profeta Elias voltaria antes da vinda do Messias. Era uma profecia clara, aguardada com ansiedade. Quando Jesus começa a ensinar, muitos se perguntam se ele mesmo é Elias. Mas ele diz algo ainda mais surpreendente. João Batista era Elias que havia de vir. Ou seja, João não era apenas um profeta com as mesmas ideias de Elias. Ele era Elias reencarnado. Jesus não explica isso de forma teórica.
Ele apenas afirma como se fosse óbvio para quem tem olhos para ver. E é justamente essa naturalidade que revela que o conceito de reencarnação era aceito por certos grupos espirituais da época, principalmente entre os essênios e os gnósticos. A reencarnação parte de uma premissa simples: você não é o seu corpo. O corpo é apenas o instrumento temporário da alma, um veículo para a consciência experimentar a matéria, aprender, crescer, evoluir. Quando o corpo morre, a alma retorna à fonte, e de lá é chamada novamente à vida, em outra forma, outra missão, outro tempo. Esse ciclo de renascimentos é descrito em diversas tradições antigas, no hinduísmo, no budismo, na cabala, no hermetismo, no Egito Antigo, e também estava presente nos primórdios do cristianismo, antes que a Igreja o apagasse. Durante os primeiros séculos do cristianismo, existiam muitas correntes filosóficas e místicas. Os gnósticos, por exemplo, falavam abertamente sobre a transmigração da alma. Clemente de Alexandria, Orígenes e outros teólogos da Igreja primitiva também abordavam essa possibilidade. Orígenes, um dos maiores pensadores cristãos do século III, dizia: toda alma vem ao mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas de sua vida anterior. Mas em 553 d.C., no Concílio de Constantinopla II, o imperador Justiniano e a Igreja declararam heresia a doutrina da reencarnação. Por quê? Porque uma alma que evolui não precisa pagar indulgências. Uma alma que volta para continuar aprendendo não teme o inferno eterno. Uma alma que reconhece sua eternidade não se submete à manipulação. O medo do juízo final era uma ferramenta poderosa. Dizia-se que você tinha uma única chance: viva bem ou arda para sempre. E com isso, as igrejas construíram seus impérios sobre a culpa e o desespero. A reencarnação, por sua vez, dá esperança. Diz que errar faz parte, que a alma amadurece com o tempo, que há compaixão divina no próprio processo de nascer e renascer. Isso para o sistema era perigoso demais. Quando Jesus curava alguém, ele muitas vezes dizia: teus pecados estão perdoados. Mas que pecados seriam esses? Em algumas curas ele sugere que certas doenças tinham raízes espirituais, vidas passadas talvez. Em João 9:2, os discípulos veem um cego de nascença e perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Note, os discípulos perguntam se o homem pecou antes de nascer. Ou seja, a ideia de que a alma poderia cometer erros antes do nascimento já fazia parte da cultura dos discípulos, e Jesus não corrige essa lógica. Ele apenas responde que aquele caso não se devia ao pecado, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Reencarnação não é castigo, é oportunidade. A alma não reencarna para sofrer. Ela volta para aprender, para amar melhor, para curar o que não foi curado. Cada vida é um degrau na escada da iluminação, e isso é profundamente libertador. Não há céu para poucos nem inferno para sempre. Você não é um pecador com uma só chance. Você é um ser eterno em um caminho eterno. E Jesus veio mostrar esse caminho com sua própria vida, morte e ressurreição. Não como um evento único, mas como símbolo de um ciclo universal. Você já viveu antes, e talvez sinta isso. Aquele lugar onde você nunca esteve, mas sente familiar. Aquela pessoa que você encontra pela primeira vez, mas parece que conhece há milênios. Aquela habilidade que você nunca aprendeu, mas simplesmente tem. Sua alma tem histórias, tem lições inacabadas, tem promessas a cumprir. E Jesus sabia disso. Ele não veio nos salvar de uma única vida. Ele veio nos ensinar a viver todas elas com consciência, compaixão e amor. A reencarnação não é uma teoria, é um chamado para que você se lembre de quem já foi e finalmente se torne quem veio para ser. O reino dos céus é como uma mulher. Evangelhos apócrifos. Maria Madalena compreendeu o ensinamento melhor que os apóstolos. Evangelho de Tomé. Durante séculos, a imagem da mulher foi diminuída dentro das tradições religiosas. Ela foi vista como a origem do pecado, o elo fraco da criação, aquela que deveria se calar nos templos e obedecer. Mas essa narrativa foi construída contra os ensinamentos mais profundos de Jesus. Sim, porque Jesus não apenas incluía mulheres em seu círculo, ele as honrava, aprendia com elas
revelava segredos a elas, e foi exatamente por isso que as autoridades religiosas apagaram esse aspecto de sua mensagem. Mas agora, essa verdade volta à tona. A mulher é um canal direto do divino, não apenas em sentido biológico, por gerar vida, mas espiritual, energético, místico. Vamos entender por que esse ensinamento é tão revolucionário e por que foi tão perseguido. Maria Madalena, muito mais do que pecadora. A igreja a pintou como prostituta arrependida, mas os evangelhos gnósticos revelam outra história. Maria Madalena era a discípula mais próxima de Jesus. Nos textos apócrifos, como o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, ela aparece como aquela que compreendeu a verdadeira mensagem do Cristo, enquanto os outros discípulos ainda lutavam com dúvidas e ciúmes. Ela não era uma figura subalterna, era iniciada, era confidente, era, segundo alguns textos, aquela que via com o coração o que os outros não podiam ver com os olhos. Jesus a chamava de companheira, e alguns textos sugerem uma união espiritual profunda entre eles, mais do que amizade ou aliança. Madalena representava o feminino desperto, o canal pelo qual o ensinamento do amor e da sabedoria fluía sem bloqueios. Muito antes do cristianismo, tradições ancestrais já reconheciam o poder espiritual da mulher. Na antiga Suméria, Egito, Índia e entre os essênios, havia cultos dedicados à deusa, representando a terra, a água, a criação, o ciclo da vida. Mas, com o tempo, religiões patriarcais suprimiram o feminino divino. A mulher passou de sacerdotisa a pecadora, de canal sagrado a objeto de culpa. Jesus veio para restaurar esse equilíbrio. Ele não rejeitou o feminino, ele o integrou. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. A mulher hemorrágica que ele curou tocou sua túnica com fé e foi ouvida. A mulher samaritana, vista como impura pelos judeus, recebeu dele a revelação de que ele era o Messias. Nada disso foi por acaso. Jesus via nas mulheres algo que o sistema se recusava a enxergar, um portal para o divino. Por que esse ensinamento foi silenciado? Porque ele quebra a lógica do poder masculino. Se as mulheres são canais do divino, por que não poderiam liderar comunidades espirituais? Por que não poderiam falar, ensinar, batizar, curar? Os apóstolos homens não aceitavam isso facilmente. No Evangelho de Maria, Pedro se irrita com Madalena por ela ter recebido ensinamentos que ele não recebeu. E ela responde com firmeza, dizendo que Jesus confiava nela por causa da sua sensibilidade espiritual. Esse conflito ecoa até hoje. Durante séculos, mulheres foram excluídas dos altares, chamadas de bruxas por ousarem acessar o sagrado sem permissão clerical. E até hoje, em muitas religiões, elas são marginalizadas. Mas a verdade é que o sagrado feminino nunca deixou de pulsar. Ele apenas foi ocultado. O feminino é um princípio espiritual, em todos nós. Esse ensinamento de Jesus não é apenas sobre gênero, é sobre a energia feminina como força espiritual essencial. O feminino é a receptividade, a intuição, o cuidado, a sabedoria interna. É o silêncio fértil que gera luz. É a entrega que transforma. E cada ser humano, homem ou mulher, carrega dentro de si aspectos do masculino e do feminino divinos. Jesus não veio apenas restaurar a mulher ao sagrado. Ele veio restaurar o feminino em todos nós. Por isso dizia, bem-aventurados os mansos, os puros de coração, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Essas qualidades são do feminino espiritual e eram vistas como fraqueza num mundo de espadas e poder. Mas para Jesus, eram a chave para o reino dos céus. Em muitas tradições místicas, o feminino é associado à alma. É o receptáculo da luz, o cálice onde o divino se derrama. Não é à toa que Maria, mãe de Jesus, é retratada como a cheia de graça, e Madalena como aquela que ungiu o Cristo. Ambas são símbolos do amor que compreende, que acolhe, que transforma, não com imposição, mas com presença. Jesus sabia que, sem o feminino, o espírito se endurece. Sem o feminino, a religião vira lei sem amor. E por isso, ele devolveu à mulher seu lugar de sacerdotisa da alma. O divino se revela através do feminino. A verdadeira revolução de Jesus não foi apenas espiritual, foi energética. Ele revelou que Deus não é apenas pai,
mas também mãe, que o Espírito Santo se move como vento e o vento sopra onde quer, que o feminino é necessário para nascer de novo. Sim, a mulher é o canal do divino, não por superioridade, mas por equilíbrio. Ela guarda em si a sabedoria da terra, o mistério da criação e o amor que sustenta os mundos. E agora, depois de séculos de silêncio, ela está voltando, não para competir, mas para curar, para lembrar à humanidade que o caminho de volta ao sagrado passa pelo coração, e o coração é feminino. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13:34. De todos os ensinamentos de Jesus, talvez este seja o mais conhecido, mas também o mais incompreendido. Porque quando ele falava de amor, não falava de um sentimento superficial, emocional ou romântico. Ele falava de uma força cósmica, espiritual e transformadora, uma vibração que sustenta o universo, uma energia que é, em si mesma, a lei suprema da existência. Jesus não veio trazer regras, ele veio trazer reconciliação, e o instrumento dessa reconciliação era o amor, o verdadeiro, incondicional, sem limites nem exceções. Mas esse amor não era conveniente para os sistemas de poder, porque o amor liberta, e por isso esse ensinamento foi domesticado, esvaziado, até quase esquecido. Hoje, vamos redescobri-lo em sua profundidade espiritual. A pergunta que mudou tudo. Certa vez, perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Esperavam uma resposta jurídica, rabínica, ligada às centenas de regras da Torá. Mas Jesus respondeu com algo que nenhum sistema religioso poderia controlar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37 e 39. E então ele fecha com uma bomba espiritual. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, se resume ao amor. O amor como força universal. Para Jesus, o amor não era uma recomendação, era uma revelação. Ele estava dizendo: você é amor, e tudo o que existe também é. Quando você ama de verdade, com compaixão, empatia, humildade, você está vibrando na mesma frequência de Deus, porque Deus é amor. Não é apenas uma metáfora, é literal. O amor é a linguagem do divino, é o código-fonte da realidade. Tudo que está vivo, ama. O sol, ao nascer, ama. A água, ao fluir, ama. A flor, ao desabrochar, ama. O perdão é amor em ação. O silêncio é amor em forma de escuta. O cuidado é amor em gesto. E Jesus nos dizia: tornem-se isso, vivam isso, sejam isso. Amar o próximo como a si mesmo. Essa frase parece simples, mas contém uma chave espiritual profunda. Você só ama o outro na medida em que ama a si mesmo. Se você se odeia, se rejeita, se culpa, acabará projetando essa rejeição sobre o mundo. Por isso, o amor começa dentro, com o autoconhecimento, com o perdão de si, com a reconexão com a própria essência. Jesus não ensinava amor apenas como caridade ou altruísmo. Ele ensinava amor como reconhecimento da unidade. Quando você vê o outro como parte de si, o amor deixa de ser esforço e se torna consequência. Jesus deu um passo além e, por isso, chocou seus ouvintes. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. Isso não era moralismo, era alquimia espiritual. Jesus sabia que quem odeia se envenena, que a raiva aprisiona, que o perdão liberta o ofensor, mas principalmente liberta você. Amar o inimigo não é negar a dor que ele causou, é recusar-se a carregar essa dor como corrente. É dizer: eu escolho não perpetuar a violência, eu escolho transmutar. E essa escolha é a verdadeira revolução, silenciosa, mas absoluta. Por que esse ensinamento foi abafado? Porque o amor não pode ser controlado, ele não cabe em leis, não pode ser comprado, não pode ser usado para dividir ou dominar. O amor não precisa de templos, dogmas ou hierarquias, ele precisa apenas de um coração desperto. Por isso,
Os sistemas que se baseiam em medo, culpa e castigo não podiam sustentar o amor verdadeiro. Era necessário moldar esse ensinamento, transformá-lo em sentimentalismo barato, reduzi-lo a palavras bonitas e não a práticas libertadoras. Mas o amor de Jesus não é passivo, é coragem, é presença, é transformação. Amar é ser livre. O amor é a única força que dissolve o ego, que cura traumas, que vence a morte. Foi por amor que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi por amor que curou os excluídos. Foi por amor que se entregou. E foi por amor que ressuscitou. Porque o amor não morre. Quando você escolhe o amor, você escolhe a vida. Você se alinha com o fluxo do universo, você se torna um instrumento do divino. E isso é liberdade. Viva o amor como lei. O mundo precisa de mais amor, mas não de discursos, de vibração, de gestos pequenos, de almas inteiras. Jesus nos deixou um legado que não cabe em livros nem em religiões. Um legado que só pode ser vivido. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. Ele não disse, se seguirem uma igreja, ou, se repetirem minha história. Ele disse, se amarem. Esse é o mandamento. Esse é o caminho. Essa é a chave para o reino. O amor é a verdadeira religião da alma. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. Essa é uma das frases mais poderosas e ao mesmo tempo mais ignoradas de todo o ensinamento de Jesus. Muitos leem esse versículo como uma metáfora, outros como uma hipérbole espiritual. Mas e se Jesus estivesse sendo literal? E se ele estivesse nos revelando uma lei do universo espiritual, um segredo da criação, um poder real, adormecido dentro de cada ser humano? A fé, na visão de Jesus, não é crença cega, não é submissão a uma doutrina, é força criadora, é consciência em ação, é o canal por onde o invisível se torna visível. Vamos entender por que esse ensinamento é tão revolucionário e por que foi deliberadamente esvaziado pela religião ao longo dos séculos. Fé não é esperar, é cocriar. Quando Jesus falava de fé, ele não se referia à expectativa de que Deus um dia fará alguma coisa por você. Ele falava de um estado interior que alinha você à fonte, de tal forma que a realidade externa começa a responder à sua vibração interna. Fé verdadeira é certeza sem dúvida. É ver com os olhos da alma aquilo que ainda não existe nos olhos do mundo. É sintonizar com o campo espiritual onde tudo já está feito e trazê-lo à manifestação. Jesus dizia, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e assim será convosco. Marcos 11:24. Veja, já o recebestes. Não é um pedido, é um estado de realização. A fé verdadeira não pede, declara, não duvida, aceita, não hesita, cria. O universo responde à consciência. Tudo no universo vibra. E a vibração da sua mente, das suas palavras, dos seus sentimentos, molda a sua realidade. Essa verdade é ensinada por mestres do Oriente e do Ocidente, pelos gnósticos, pela física quântica e pelos iniciados de todas as eras. Jesus foi um mestre do poder mental e espiritual. Ele curava com palavras, acalmava tempestades com comandos, multiplicava pães e peixes com a certeza da abundância e dizia que nós também podemos. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A pergunta é, você crê ou apenas acredita? Crer é mais do que acreditar. Crer na linguagem espiritual não é achar que pode acontecer. É vibrar como se já tivesse acontecido. É incorporar o estado desejado antes da evidência física. Por isso, Jesus enfatizava, não duvides no coração. A dúvida corta a corrente. A fé fortalece o canal. Quando você crê de verdade, o universo se reorganiza. Situações mudam, portas se abrem. O corpo responde, mas não é mágica, é lei. Assim como a gravidade, o poder criador da fé funciona sempre. A questão é, você está usando essa força conscientemente ou inconscientemente? Porque se você vive esperando o pior, repetindo que não pode, não consegue, não merece,
Você também está criando. A dúvida também cria. O medo também manifesta. A fé de Jesus era absoluta. Jesus nunca vacilava. Não havia espaço em sua mente para o se. Ele não dizia, Senhor, se quiseres. Ele dizia, seja feita tua vontade. E essa vontade era vida, cura, abundância, ressurreição. Ele sabia que a fonte divina não nega, responde. E sabia que o problema não está na escassez de Deus, mas na inconsistência da nossa fé. Por isso, quando os discípulos falharam em curar um menino, Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Mateus 17:20. Ele não os acusou de falta de técnica, mas de falta de convicção interior. A fé é a ponte. Se a ponte está rachada, a energia não flui. Por que a religião enfraqueceu esse ensinamento? Porque um ser humano que entende que cria a própria realidade com a fé, não se ajoelha por medo, não depende de rituais nem de intercessores, não pede permissão, manifesta com o coração alinhado. Esse tipo de pessoa é livre, e liberdade é perigosa para estruturas de poder. Por isso, transformaram a fé em crença cega, trocaram a prática vibracional por repetições vazias e colocaram o divino como algo externo, distante, inalcançável. Mas Jesus dizia, a tua fé te curou, faça-se conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Percebe? O poder nunca esteve fora, sempre esteve em você. Como cultivar essa fé criadora? Alinhe pensamento, palavra e sentimento. A fé só funciona quando há coerência. Pensar algo e dizer o oposto enfraquece o campo. Viva como se já fosse real. Sinta o que você deseja como se já existisse. A vibração atrai a realidade correspondente. Elimine a dúvida e a culpa. Esses são os maiores bloqueios da manifestação. Fé é certeza, e certeza é leve. Ore com convicção, não com desespero. Jesus não mendigava, ele afirmava. Sua oração deve ser uma sintonização, não um pedido angustiado. Agradeça antes mesmo de receber. A gratidão antecipa a bênção, porque o universo responde à vibração, não ao desejo. Você é co-criador da realidade. A fé não é só uma parte da jornada espiritual. Ela é a jornada. Ela é o combustível da criação consciente. É o que transforma pensamento em forma. É o que materializa o invisível. Jesus não veio apenas nos salvar. Ele veio nos lembrar do que somos capazes. E entre todos os seus ensinamentos, este talvez seja o mais poderoso e mais temido. Você cria com a fé que vibra. Você molda o mundo com o que acredita. Você é, em essência, um criador. A pergunta é, o que você está criando com sua fé agora? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. João 6:63. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10:28. Você acredita que é esse corpo que você vê no espelho? Acredita que essa carne limitada que nasce, cresce, adoece e morre é o seu eu verdadeiro? Jesus dizia, não. O corpo é apenas o recipiente. O verdadeiro você é espírito. É eterno, invisível, inviolável. E mais ainda, esse espírito é mais real que o corpo, porque o corpo está sujeito à mudança. O espírito permanece. O corpo se quebra, o espírito transcende. Esse ensinamento é um dos mais profundos de Jesus e também um dos mais ignorados, porque ele tira o poder do mundo material e devolve o poder à essência invisível. Vamos entender por que Jesus deu tanta ênfase à supremacia do espírito e o que isso muda na nossa maneira de viver. Você não é o corpo, você está no corpo. Desde pequenos, aprendemos a nos identificar com o corpo, com o nome, a aparência, a nacionalidade, o gênero, a história. Mas tudo isso é temporário. Jesus apontava para uma verdade mais elevada. Você é consciência. Você é espírito encarnado. E dizia, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino está dentro de vós. Lucas 17, 20, 21. O espírito não é algo que você ganha depois da morte. É quem você já é, antes mesmo de nascer. O corpo é uma vestimenta provisória. O espírito é a centelha divina. A carne é limitada. O espírito é eterno. Quando Jesus disse a carne para nada aproveita, ele não estava desprezando o corpo, mas mostrando que colocar sua identidade apenas na matéria
é uma ilusão. A carne adoece, se cansa, morre. Mas o espírito permanece lúcido, vibrante, consciente. Essa é a base de todos os milagres de Jesus. Ele não curava pelo corpo, curava na alma. Sua visão atravessava a aparência externa e ia direto ao ponto de luz interior. Por isso dizia: levanta-te, tua fé te salvou, não temas. Ele falava com o espírito da pessoa, e o espírito, uma vez desperto, reorganizava o corpo. A vida não termina com a morte. Esse é talvez o ensinamento mais radical. A morte não é o fim. E mais do que isso, o que morre não é você. É apenas o veículo. Jesus provou isso ao ressuscitar, e não como um truque milagroso, mas como demonstração da imortalidade do espírito. Ele dizia: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Ele não falava de crença religiosa. Falava de fé na própria natureza espiritual. A morte não é castigo. É transição, um retorno, um novo ciclo. E quando você compreende isso profundamente, o medo desaparece. Por que esse ensinamento foi abafado? Porque uma pessoa que sabe que é espírito não é controlável. Ela não vive por medo, não se submete a chantagens existenciais. Ela vive com coragem, com liberdade, com presença. Religiões que se fundamentam em culpa e punição precisam que você acredite que seu corpo é tudo o que você tem, que a morte é o fim, que só eles podem te garantir salvação. Mas Jesus ensinava o oposto. Ele dizia: o Espírito da Verdade habita convosco e estará em vós. João 14:17. Perceba, em vós, não em templos, não em dogmas, dentro. Esse ensinamento é o verdadeiro empoderamento espiritual. E por isso foi enterrado sob rituais, medo e manipulação. O que muda na sua vida quando você aceita que é um ser espiritual? Muda tudo. Você passa a ver os desafios como oportunidades de evolução, não castigos. Você entende que suas emoções e pensamentos afetam seu campo energético e começam a vibrar com mais consciência. Você cuida do corpo, mas sem se apegar a ele. Você se reconcilia com o tempo, porque sabe que o espírito não está com pressa. Você se conecta mais com outros seres, porque reconhece a centelha divina em todos. Viver como espírito é viver com propósito, é caminhar com leveza, é agir com sabedoria, é despertar. Jesus nos via como seres espirituais adormecidos. Jesus não via pecadores. Ele via filhos esquecidos da luz, espíritos dormindo dentro de corpos. E por isso ele dizia: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. A morte aqui é o estado de inconsciência espiritual, o sono profundo da alma. E o Cristo, essa luz divina, já está dentro de você, pronto para brilhar. O invisível é o que realmente sustenta tudo. O corpo é como uma vela, o espírito é a chama. Sem a chama, a vela não cumpre sua função. Você não é a matéria, você é o sopro dentro dela. Você é eterno. Você é invisível aos olhos, mas real em essência. Jesus nos ensinou isso não apenas com palavras, mas com a própria vida. Ele venceu a morte para nos lembrar: o espírito é a verdadeira realidade. Então, não tema a dor, nem a perda, nem a mudança. Tudo isso passa. Mas o que você é, permanece. E a partir do momento em que você aceita essa verdade, nada mais pode te dominar, porque você já é livre. E livre, você pode amar, pode criar, pode viver em paz, porque você é espírito. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:20-21. Por séculos, o reino de Deus foi interpretado como um local distante, um céu que você só alcança após a morte, se for bom o suficiente, se obedecer, se for aprovado. Mas Jesus veio mostrar que o reino não é um lugar no tempo e no espaço. O reino é um estado de consciência, uma frequência, um despertar interior. E isso muda tudo, porque enquanto você espera um céu no fim da estrada, Jesus dizia: o céu já está dentro de você. Basta abrir os olhos certos. O que é o reino de Deus? Não é um trono, não é um lugar nas nuvens, não é uma recompensa futura. O reino de Deus, na linguagem de Jesus, é um nível de percepção em que a separação desaparece.
onde o ego se dissolve, onde o amor reina, onde o tempo desacelera, onde você se reconhece como parte do todo. É como acordar de um sonho. Você percebe que sempre esteve dentro do sagrado, mas só agora consegue ver. O reino não é chegado com aparência exterior. Jesus foi direto. Não adianta procurar o reino em sinais externos. Ele não vem com aparência visível. Por que ele dizia isso? Porque a mente humana está viciada em buscar fora, fora de si, fora da vida, fora do agora. Mas o reino não se alcança por esforço físico. Ele se revela quando você muda de estado interior. É como mudar o canal da consciência. O que antes era caos vira clareza. O que antes era sofrimento vira sentido. O que antes era escuridão vira luz. Esse é o reino. Não se conquista, se acessa. Jesus vivia no reino. Ainda encarnado, ele comia, andava, chorava. Mas sua mente estava ancorada em outra dimensão. Ele via as coisas como ninguém via. Por isso perdoava com facilidade. Amava sem condições. Curava com palavras. Porque sua consciência estava além da dualidade. Ele não reagia. Ele respondia com compaixão. Jesus não queria nos levar para o céu após a morte. Ele queria nos ensinar a viver o céu aqui, agora. Por que ninguém vê esse reino? Porque ele não está oculto. Está ofuscado. Pelas distrações, pelo medo, pelo ego, pelo ruído do mundo. O reino não está longe, mas requer silêncio interno. Requer humildade para desapegar das ilusões. Requer coragem para morrer para o eu que fomos ensinados a ser. Esse é o nascimento espiritual. É disso que Jesus falava quando dizia: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa nova vida não é depois da morte física. É o despertar da consciência ainda em vida. Por que esse ensinamento foi abafado? Porque ele elimina o intermediário. Se o reino está dentro, se você pode acessá-lo diretamente, se não precisa de templos, de regras externas, de julgamentos, então os sistemas religiosos perdem o monopólio do sagrado. Por isso, criaram a ideia de que o reino é um local exclusivo, com portões, regras, punições e privilégios. Mas Jesus ensinava o contrário. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, o acesso é interno, e é agora. Como entrar no reino de Deus? Você não entra por mérito. Você entra por despertar. A entrada é estreita, não porque Deus é seletivo, mas porque o ego é largo. Jesus ensinou o caminho. Silêncio interior. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Mateus 6:6. Entrega. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. Amor ao próximo. Tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazei também vós. Mateus 7:12. Confiança. Buscai primeiro o reino, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus 6:33. Esses são códigos de vibração. Eles não agradam a Deus no céu. Eles sintonizam sua alma com o reino. O que Jesus propõe não é um novo sistema. É o retorno ao estado original. Você nasceu conectado. A criança pequena já vive no reino, espontânea, presente, verdadeira. Com o tempo, fomos condicionados. Fomos domesticados pela dor, pela culpa, pelo medo. Mas agora, o convite de Jesus ecoa com mais força do que nunca. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. A palavra arrepender no grego original, metanoia, significa mude sua mente, mude sua frequência, mude seu estado de ser, e o reino se revelará. O céu começa quando você acorda. Jesus não foi um profeta do fim, foi um mestre do despertar. Ele apontava para dentro, para o aqui, para o agora. O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase é tudo. Ela destrói o medo, dissolve o julgamento, liberta a alma. Você não precisa esperar a morte. Você só precisa abrir os olhos da consciência. O céu não é um destino, é uma decisão. E a boa notícia é, você já carrega o reino dentro de si.